meus amores, bom dia. Eu não poderia deixar de falar hoje sobre o quê? Sobre a independência do Brasil, que será comemorada na segunda-feira, dia 7 de setembro. Não é isso? Por que é comemorado no dia 7 de setembro a independência do Brasil? Foi dia 7 de setembro de 1822 que houve a libertação do Brasil, ou seja, foi decretado a independência do Brasil, foi onde houve o grito do Ipiranga, não é isso? Pelo o príncipe Dom Pedro Cabral, certo? Então, não poderia deixar de falar um pouquinho sobre a história do Brasil. Como todos já conhecem um pouco, não é isso? Quando os portugueses chegaram, os europeus chegaram ao Brasil, né? As terras já eram habitadas pelos indígenas, né? Isso a tia falou para vocês na quinta-feira. As terras já eram habitadas pelos indígenas, mas com a chegada deles, dos portugueses, dos europeus, eles gostaram tanto das terras, eles gostaram tanto do lugar da exploração que resolveram ficar e explorar aquelas terras. Então, a partir desse momento, os índios eles passaram a ser escravos e outros acabaram morrendo. Por quê? Por conta das doenças que os europeus, os portugueses trouxeram do país que eles vieram para o Brasil. Os índios não estavam preparados com essas doenças, não sabiam como tratá-las. Então, os que sobreviveram se tornaram escravos dos portugueses. E os que não sobreviveram foram contaminados com as doenças que vieram e eles acabaram falecendo, não é isso? Então, foi ali onde houve a tomada de terras. Os portugueses quiseram todas as terras, então a partir dali eles começaram a trabalhar, a explorar, não é isso? Foi aonde os portugueses descobriram o pau-brasil. Então, a partir desse momento, foi onde houve o grito, né, da independência. Então, colocaram o nome de Brasil, porque a origem do nome Brasil veio do pau-brasil, não é isso? Então, a partir desse momento, o Brasil teve um novo nome, né? Teve uma nova independência, ele passou a existir, ele passou a ser conhecido. Né? Foi a partir do momento que Pedro Álvares Cabral tomou conta de todas as terras e houve esse grito de independência. Certo, meus amores? Então, é só um resumo. Segunda-feira a tia vai falar mais um pouco da história, tá? Mas a tia já tá solicitando um trabalho a vocês, que vocês me entreguem na segunda, tá? Então, o trabalho é o seguinte: vocês vão fazer a bandeira do Brasil, o desenho representando a bandeira, e vão gravar um pequeno vídeo falando um pouquinho da história do Brasil. Um pouquinho, tá? Não precisa ser grande, enorme, não. É um pouco falando sobre a história do Brasil. E vai enviar para a tia. Vocês têm até segunda-feira, porque a tia já aproveita e posta na segunda mesmo, certo? E isso é valendo nota. Então, depois de segunda-feira, a tia já não aceita mais. É até segunda-feira, certo? Vamos cumprir aí as nossas datinhas, que a tia marca os trabalhos, tá bom? Então, meus amores, façam um trabalho e no fim desse vídeo vai ter também uma atividadezinha, ok? Passem para o caderno, escrevam, respondam a atividade e tirem foto e enviem para a tia. Lembrando que a partir desse mês, vocês têm que mandar todas as atividades passadas ou para o grupo ou para mim mesma no privado. E a partir dessa atividade, a tia vai colocar a frequência de vocês. Quem faltar com a atividade vai receber falta naquele dia, certo? Então, se você faz atividade de segunda a sexta, me envie de segunda a sexta. Ah, tia, por quê? A senhora corrige? Não, eu sempre vou postar a correção como eu sempre venho fazendo isso. Mas a atividade é que vocês
é para eu ter uma sequência de que vocês estão participando. Então, vocês vão tirar o que? Vai ter a presença, a frequência ali, certo? Então, não deixem de mandar. É a frequência de vocês. E a frequência de vocês também conta como nota. Certo, meus amores? Então, não esqueçam, todos os dias postem. Amores, perdão por alguns barulhos, porque tem momento que... Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821 o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, com um grito: independência ou morte! Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal, tornou-se um país livre. Podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjavam da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges que apresentam face hostil, ossos peitos, ossos braços,
do universo, entre as nações.